Colégio Eleitoral ratifica a vitória de Biden, Suprema Corte recusa-se a ouvir ações que impugnam a eleição e Trump não aceita o resultado. Colégio Eleitoral, grupo de delegados que, segundo a Constituição dos Estados Unidos, definitivamente escolhem o próximo presidente, ratificaram de forma conclusiva a derrota de Donald Trump. A Suprema Corte já se recusou a ouvir duas ações que tentavam reverter a vitória de Joe Biden e Trump já acumula mais de 50 derrotas no judiciário sem apresentar nenhuma prova das insanas alegações de fraude. No entanto, o presidente derrotado não abre mão dessas alegações e seus apoiadores promovem protestos violentos nas ruas da capital do país. Então, a eleição nos Estados Unidos é uma maratona. Eu costumo dizer que a eleição nos Estados Unidos é uma maratona, né? Começa um ano antes propriamente das eleições, com as primárias, com as articulações dos dois partidos para escolher quem vai ser o candidato, passa pelo processo eleitoral de votações dos 50 estados, depois tem a votação do colégio eleitoral, depois tem o Congresso se reunindo em janeiro do ano seguinte para ler os votos, depois a posse no dia 20, até a posse no dia 20. Então, uma maratona. Todo esse processo de eleição nos Estados Unidos está sendo mais ainda exacerbado por causa de Donald Trump. Inclusive, páginas brasileiras, e eu acho engraçado que até páginas brasileiras têm comentado isso como se Donald Trump fosse ganhar, sabe? Difundindo as informações falsas de que Donald Trump tem chances de reverter esse resultado eleitoral. Primeiro, logo depois das eleições, eu vi uma página brasileira que diz: Joe Biden vai ser condenado à morte. Essas eleições vão ser revertidas, Donald Trump vai ser eleito, a Suprema Corte vai invalidar as eleições, o Judiciário vai intervir. Donald Trump propôs mais de 50 ações no Judiciário dos Estados Unidos e perdeu todas. Perdeu todas, não conseguiu provar um único caso. Inclusive com juízes nomeados por Trump ou por um outro presidente republicano. Perdeu todos e de forma humilhante. O judiciário ria das ações porque ele não tinha provas e não tinha provas nenhuma. Quando ele viu que não tinha provas, ele passou para a imprensa. Ele tentou desconstruir a vitória na imprensa para forçar as autoridades legislativas dos estados a comprarem a briga dele e a reverter a eleição. Nenhum estado quis comprar essa briga. Ele encheu tanto saco que alguns poucos legislativos controlados por republicanos fizeram algumas audiências lá para ouvir essas pessoas falando de fraude. E aí a gente foi conhecer as teorias mais absurdas. Não, essas urnas foram feitas na Venezuela com a ajuda de Hugo Chávez, que morreu há 7 anos atrás, mas até hoje está influenciando fraude nas eleições dos Estados Unidos, que não sei o que. Nada disso foi provado. As testemunhas sem credibilidade nenhuma, as maiores piadas foram as testemunhas apresentadas pela defesa de Donald Trump. Seu advogado sem credibilidade nenhuma, nada disso convenceu e as autoridades estatais todas ratificaram o resultado eleitoral e ratificaram a escolha dos delegados para a vitória de Joe Biden. E aí veio, mas o colégio eleitoral não vai eleger Donald Trump, eles vão se negar a votar não vai eleger Joe Biden, eles vão se recusar a votar nele, não sei o que, é o colégio eleitoral que decide, eleição não acabou, Donald Trump ainda vai ganhar, teve fraude. Colégio eleitoral se reuniu 14 de dezembro,
14 de dezembro, 306 delegados votaram para Joe Biden contra 232 delegados para Donald Trump. Votaram, acabou. Isso já acabou a eleição. Um dia depois, eu vejo a mesma página de desinformação, um vídeo com 33 mil visualizações. Ele conseguiu. Donald Trump vai ser eleito dia 5 de janeiro. Meu Deus do céu. Acabou. Não tem eleição mais. Acabou a eleição. Os eleitores nos estados já votaram. Donald Trump perdeu. Os estados ratificaram esse resultado eleitoral. Donald Trump perdeu. O colégio eleitoral ratificou a vitória de Biden. Donald Trump perdeu. Dia 6 de janeiro não tem nada. Não, agora o Congresso vai reverter esse resultado eleitoral. O Congresso não vota. Não há previsão legal ou constitucional para o Congresso eleger presidente dos Estados Unidos. Nunca houve, não há essa previsão, não há isso. E agora eu vou explicar para vocês, porque essas páginas bolsonaristas não entendem nada, não sabem de nada, e só sabem de desinformação e não explicam claramente. O que acontece dia 5 de janeiro? Essa votação dos delegados nos diversos estados, que são de fato os eleitores reconhecidos pela Constituição dos Estados Unidos, esses votos são enviados ao Congresso Nacional, que no dia 5 vai se reunir, acho que dia 5 é domingo, acho que vai ser dia 6 no ano que vem. Vão se reunir e vão ler, e aí numa sessão das duas Casas Unidas, sob a presidência do vice-presidente, que ainda é Mike Pence, vão se reunir e vão ler o resultado. Ele vai ler o resultado, vai contar os votos e vai proclamar o resultado. O Congresso Nacional não vota, eles somente contam os votos. Os votos já foram dados pelo colégio eleitoral. Não há outros eleitores. O Congresso não decide a eleição. Mas um senador e um congressista podem impugnar o resultado e aí o Congresso vai decidir. Não, meu caro, o Congresso não vai decidir. Não vai decidir. Sim, um membro da Casa dos Representantes e um senador, tem que ser um de cada casa, pode impugnar os votos e aí levantar uma objeção. E aí cada casa vai se reunir e vai votar quanto à objeção. E aí o primeiro detalhe, a Casa dos Representantes é controlada pelos democratas. Os democratas têm maioria na Casa dos Representantes. Então não vai passar, as duas casas têm que concordar com a objeção. Se já não vai passar na Casa dos Representantes, não vai passar a objeção. Donald Trump perdeu de novo, e aqui já perdeu antecipadamente. Não precisa nem chegar a 5 de janeiro para já saber que Donald Trump perdeu. Perdeu de novo. E aqui teve um momento que corria o risco, de fato, de o Congresso chegar a decidir a eleição. Mas não é algo que vai acontecer. Se os estados não tivessem homologado, não tivessem ratificado o resultado eleitoral e tivessem escolhido outro colégio eleitoral que votasse para Trump, e esse colégio eleitoral enviasse seus votos para o Congresso, aí sim o Congresso iria decidir. Mas não houve isso. Não houve. O colégio eleitoral, os estados ratificaram o resultado das urnas. E o colégio eleitoral ratificou o resultado das urnas nos seus estados. Então não há disputa, não há controvérsia sobre o resultado dos delegados para ser decidida no Congresso Nacional. Então os republicanos mais malucos
podem objetar o quanto forem. O Mitch McConnell, que é o presidente do Senado, republicano extremista, que estava até o dia 14, antes do resultado dos delegados, apoiando a loucura de Donald Trump. Sim, vamos impugnar essa eleição, vamos não sei o quê. Estava até o dia 14 nesse frenesi. Dia 15, depois do resultado do voto dos delegados, já pronunciou, não, Joe Biden e Kamala Harris são o presidente e a vice-presidente eleitas dos Estados Unidos. Acabou. E Mitch McConnell, ele instruiu os senadores: não levantem objeção no dia 5 de janeiro, porque nós vamos perder. E eu acabei de falar isso quando a gente estava comentando aqui o nosso próprio dilema no nosso Congresso Nacional. A política, o básico da política parlamentar é que você não leva à votação nada que você sabe que vai perder, porque você não tem nada a ganhar com isso. E você vai publicamente vai ser publicamente conhecido como um perdedor. E aí as últimas notícias que saíram esse fim de semana, é lógico que Donald Trump até hoje não concorda com o resultado. Não, eu ganhei, e está se reunindo cada vez mais com os mais malucos, os mais extremistas. Esse fim de semana, o The New York Times noticiou que ele se reuniu com os mais malucos, com aquela maluca que falou que isso é uma conspiração da Venezuela, com o Chávez, com as urnas da Geórgia e essa loucura, esse blá 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 blá. Ele se reuniu com essas pessoas e com um ex-secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi inclusive perdoado recentemente pelos seus crimes, recebeu um perdão presidencial. Se reuniu com essas pessoas e eles falaram: não, agora a gente tem que mandar o exército, nós vamos mandar o exército apreender essas urnas, fazer uma nova eleição nesses estados que você perdeu, sob o comando do exército, e a gente vai ganhar e a gente vai dar um golpe militar nos Estados Unidos. Para você ver a insanidade que esse povo já está. Um golpe militar nos Estados Unidos da América. E ele fala isso: não, os Estados Unidos já fez isso, a gente fala isso como se fosse algo inédito. Os Estados Unidos já fez isso 60 vezes. Não fez, sabe? Não fez, não há nada quanto a isso. E Donald Trump está ouvindo de forma séria essas pessoas que defendem um golpe militar, claramente um golpe militar nos Estados Unidos para reverter o resultado da eleição. Um absurdo completo, isso não vai acontecer. Eu espero, pelo menos, zero chances disso acontecer. Os generais já falaram que não vão apoiar isso. Isso não passa no Congresso, ele vai ser preso. E aí, realmente, eu dou razão para aquele bolsonarista. Se Donald Trump fizer isso, ele sai da Casa Branca preso mesmo, preso. Isso é um crime absurdo, o que ele pretende fazer. Inclusive, houve um parlamentar democrata que defendeu de fato que os parlamentares republicanos que defenderam até agora esse golpe contra a democracia que Donald Trump está propondo, que eles não fossem autorizados a tomar posse como deputados. Porque há de fato uma previsão expressa na Constituição norte-americana, na 14ª emenda, de que pessoas que promovem ou incitam um golpe, uma insurreição contra o governo dos Estados Unidos, não podem assumir um cargo no governo federal, um cargo eletivo no governo federal.
de fato está na Constituição norte-americana, é o que devia ter na Constituição brasileira também, né? Esses todos aí que defendem golpe militar, intervenção militar, nunca deveriam ser autorizados a assumir cargo legislativo em governo nenhum no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos tem isso expresso na Constituição, e teve um deputado que defendeu que esses parlamentares republicanos não tomassem posse. Não vai acontecer, evidentemente, mas que era algo que deveria acontecer, era algo que deveria acontecer.